Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos trabalhar o tema liberdade. Então, eu trouxe algumas questões que já foram propostas, que serão respondidas e que a gente vai entender um pouco mais sobre o que diz respeito à liberdade, sobre as várias possíveis análises do conceito de verdade. Então, vamos iniciar aqui com a primeira questão. Em sua opinião, existe liberdade plena? Justifique sua resposta. A questão fala sobre uma opinião, mas para dar opinião a gente tem que ter um embasamento. Então vamos para a análise do embasamento. Quando eu falo em liberdade, a gente sempre associa a ideia de fazer o que quer. Eu ter liberdade para fazer o que quer, poder escolher o que eu quero. Enfim, a palavra liberdade muitas vezes é ligada à falta de limites. Então a gente vai entender hoje na aula, durante também a correção, sobre essa questão, que a liberdade tem ligações fortes com os limites que a sociedade exige, coloca pra gente. Então quando a gente fala de liberdade, a gente pensa logo no nosso poder de escolha. Eu tenho liberdade para escolher isso, escolher ser aquilo, escolher pensar de uma forma, escolho pensar de outra forma. Só que a gente tem que lembrar que tudo que a gente escolhe hoje está muito ligado, não o que a gente quer, mas do que o grupo do qual a gente faz parte quer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Então, eu tenho a liberdade de escolher um tênis. E aí eu vou e escolho um tênis da marca tal. Então, eu escolho um tênis da marca tal, eu digo que usei minha liberdade para escolher esse tênis. Mas por trás, não é, a gente vai observar que existe uma influência para que eu pense dessa forma, para que eu escolha determinada marca, para que eu entenda disso de determinada marca. Assim também vai como pensamento político, pensamento ideológico, conhecimentos e pensamentos de uma determinada sociedade, está sempre ligada ao conjunto que a gente faz parte, à nossa família. Então, quando a gente pensa que a gente exerce essa liberdade, é interessante que a gente sempre entenda que o que a gente pensa e o que a gente está condicionado à sociedade que a gente vive, o grupo social do qual a gente faz parte. Então, quando a gente diz que eu exerço a minha liberdade, escolhendo, me posicionando de tal forma, muitas vezes nós estamos dando continuidade ao pensamento do nosso grupo, pensando, atendendo, eu preciso, e a gente observa muito, às vezes ligado ao nosso poder de compra. Eu escolhi tal marca, eu escolhi tal que vestir, escolhi tal marca de telefone para usar. Mas a gente sempre lembra que, por quê? Por que eu estou usando essa marca? Será realmente pelos benefícios ou será porque é modinha usar essa marca? Então, até que ponto eu fui livre ao escolher isso? Até que ponto eu fui livre em tal posicionamento? Então, é aí o questionamento que a gente deve fazer para responder essa questão aí. A segunda, quando estamos diante de uma situação em que não temos opção de escolha, nossa liberdade acaba? Definitivamente não, a nossa liberdade não acaba. Porque nossa liberdade não está apenas no poder de escolha, de opção, mas também na necessidade do grupo do qual a gente faz parte, né? Terceira questão, se não temos poder de escolha, sobretudo, então não podemos considerar livre? Não. Se a gente não tem o poder de escolha, ainda assim a gente é livre, porque a gente não vive em cativeiro. A gente exerce a nossa liberdade até o ponto que a gente respeita as regras e as leis. Então, respeitando as leis e as regras da nossa cidade, do nosso país, a gente exerce a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio de estar nas ruas. Então, o que fere também a liberdade é a pessoa que está encarcerada nesse contexto. Então, o fato de eu não poder escolher determinada
determinada ideia, fazer qualquer tipo de escolha não significa dizer que eu não sou livre, entendem? A liberdade não está somente no poder de escolha. A moral da história basicamente é essa. Quarta, liberdade é fazer tudo o que queremos sem nos importar com as normas e as regras da sociedade? Definitivamente não. Então, a nossa liberdade é uma premissa básica que a gente sempre recorre, a gente sempre volta para esse ponto, que a minha liberdade acaba quando a do outro inicia. Então, a minha liberdade, ela só pode ser considerada efetiva, né, quando não atrapalha a liberdade do outro. Então, quando as pessoas elas exercem sua liberdade sem uma atrapalhar a outra, isso é o saudável, isso é o natural, isso é o que é o desejável. Então, é necessário que se importe com as leis, se importe com as regras e normas, porque elas existem para garantir a nossa liberdade. A visão que se tem é que as normas e as regras elas não nos permitem ser livres. Veja isso por outro lado. As normas e as regras elas são necessárias para que a nossa liberdade seja respeitada. Por exemplo, existe a lei do volume do som a partir das 10 horas. Então, liberdade não é você ouvir som alto até 11 horas, uma hora da manhã. A gente vai pensar aí nessa regra que a lei vai dar a liberdade da pessoa que quer descansar depois das 10 horas da noite, tem o direito de descansar para se recompor por outro dia. Enfim, então a norma e a regra ela ajuda para a convivência dessa sociedade, para garantir que os direitos e as liberdades possam ser exercidas. Primeira questão da página seguinte. Como você define a palavra liberdade? Essa aí é uma questão também pessoal, né? Do ponto de vista da leitura, do ponto de vista também agora da análise do texto. Como é que você define, de acordo com as suas vivências, a palavra liberdade? Segunda, a liberdade é fazer tudo aquilo que pensamos e desejamos? Será que isso é liberdade? Você fazer tudo o que dá na telha? Será que liberdade... E outra coisa, vamos voltar àquele ponto. Será que o que eu escolho achando que é um ato de liberdade não está ligado a alguns outros interesses? A questão é essa. Eu tenho a liberdade de assistir um canal X do YouTube, mas o canal X do YouTube, ele tem interesses por trás, como quase tudo. Interesses comerciais, interesses publicitários, enfim, interesses as propagandas. Então, a nossa liberdade sempre tá entendendo a liberdade de uma forma muito mais complexa do que uma visão superficial. A questão do condicionamento da liberdade, que nós temos sempre que chamar a atenção, sempre tentar entender que as nossas atitudes estão ligadas ao nosso grupo, do qual nós fazemos parte, da nossa família, da nossa escola, de tudo, e que nossas escolhas e os nossos pensamentos, decisões, são condicionados. Terceira questão. A liberdade é completa quando todos têm direitos iguais. Muito bonito, de fato, quando todo mundo tem o seu direito e exerce o seu direito, isso é a liberdade. Só que quando a gente observa na prática, muitas pessoas elas não apresentam os mesmos direitos na prática, de ter uma educação, de ter acesso à saúde, de ter acesso, enfim, a uma moradia digna, ao trabalho. Então, em tese, em teoria, todos nós temos direito, mas enfim, analisando nossa sociedade, esses direitos eles não são plenamente respeitados. Quarta questão. Todas as pessoas têm direito de ser livres? O que é necessário para que todas as pessoas sejam plenamente livres? É necessário que as pessoas respeitem também o espaço do outro e que as atitudes elas sejam pensadas de forma responsável e que se pense
de que forma a minha atitude de liberdade pode trazer consequência na vida das pessoas. Então, quando a gente tem o nosso exercício de liberdade, ele tem sempre que vir acompanhado com esse pensamento e as consequências das minhas atitudes de liberdade vai atingir quem, de que forma, enfim, esses questionamentos. Quinta, a liberdade é necessária para vivermos bem? Com certeza. A liberdade ela é extremamente necessária. Liberdade é necessária para a gente, para os nossos posicionamentos políticos, para os nossos posicionamentos, nossa liberdade de expressão. Importante que a gente tenha reconhecido o nosso direito de se posicionar, de pensar diferente, de pensar igual, de pensar, enfim. A liberdade ela nos dá dignidade como cidadãos. E ser reconhecida é muito importante. Entender também sobre tudo isso, sobre os condicionamentos também é muito importante. Meus queridos, encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E fiquem bem, estejam bem e até a próxima aula.